pessoal, meu nome é Cosme, sou trabalhador da Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. E que bom que estamos começando mais um ano juntos, né? Começamos o ano de 2023 e agradeço desde já vocês que nos acompanharam esse nosso canal ao longo do ano que se passou. Agradeço aqueles que se inscreveram, quem não se inscreveu ainda, que o faça, né? Para vocês poderem receber informações da nossa casa, receber pelo menos a nossa palestra mensal e também receber todo domingo um trabalho muito legal que uma irmãzinha nossa faz, a Diná, que é o Evangelho no Lar. Né? Ela grava sempre algumas mensagens a respeito do Evangelho, para que você possa, com a sua família em casa, refletir sobre isso. Tá? Então, estamos aqui com vocês. Tá? A nossa casa já iniciou esse ano a todo vapor, funcionando às terças e sábados às 20 horas, com as palestras, e depois o passe coletivo. O atendimento fraterno também às terças e sábados, se alguém precisar conversar na intimidade, um pouco mais a fundo com alguém da nossa casa, num lugar reservado. O trabalho de evangelização infantil já começou com as crianças, elas estão todas ali já muito empolgadas. Né? Os cursos de quarta-feira nunca pararam. Né? O curso continua. E o trabalho de arrecadação de mantimentos para cestas básicas, né? Que nós mantemos aí 30 famílias, né? E graças com a ajuda de vocês, nós podemos levar um pouco de alimento para essas famílias carentes. Ok? Vamos para quebrar o gelo no início. Vamos fazer uma prece. Né? Vamos, então, nesse momento, nos tranquilizando, nos harmonizando, pedindo ao Pai querido que esse ano seja um ano bem iluminado para todos nós. E já agradecemos de imediato essa oportunidade de estarmos hoje, né, mesmo que de forma remota, podendo, de corações e mentes abertas, refletir e aprender um pouco do Evangelho que Jesus nos trouxe. E assim, Pai querido, pedimos vossa permissão para darmos início a este nosso encontro. Que assim seja. Graças a Ti, graças a Jesus. Então, pessoal, por sinal, essa palestra de hoje é a minha primeira palestra no canal do YouTube da nossa casa deste ano. Né? E como é início de ano, né, a gente sempre tem ideias de novos projetos, de renovar algumas coisas. Então, o tema que nós estamos trazendo é renovação necessária. Porque a gente fala de início de ano, a gente sempre quer renovar alguma coisa, começar outra, né? A gente quer fazer um novo projeto de vida, um novo projeto financeiro, um novo projeto profissional, né? A gente pensa em fazer dieta, né? Não, esse ano eu vou começar a fazer dieta, esse ano eu vou fazer ginástica, vou para academia, né? Aí vai uma outra sugestão, por que não esse ano a gente começar, né, a fazer um estudo do Evangelho de Jesus, né? Já é um item legal nessa série de projetos, nessa série de renovações, né, que a gente espera deste ano. E o tema, como já disse, renovação necessária. O título já é bem legal. Né? Esse título está no capítulo 135 do livro Pão Nosso, né, que foi psicografado por Chico Xavier em 1950, através do espírito de Emmanuel, né, um grande orientador espiritual de Chico. Eu friso o ano 1950 porque parece já antigo, né?
9 anos antes de eu nascer, o Chico já escreveu isso aqui. Mas a gente lendo aqui é de uma atualidade perfeita. Inclusive hoje eu quero combinar com vocês o seguinte: eu vou ler parágrafo por parágrafo, é curto, parágrafo por parágrafo desse capítulo, e vou comentando, porque eu não quero que vocês percam, né, essa joia, essa preciosidade do texto que Emmanuel nos apresenta. Primeiro que esse livro, eu sou muito fã, acho muito legal. Sabe aquele livro que a gente pode ter de cabeceira, quando a gente quer ler alguma coisa aleatória naquele dia ou naquela noite, aí sempre é uma mensagem legal. E são capítulos curtos, não dá nem uma página às vezes, né? A gente fala de cabeceira, né? Mas hoje a gente tem muita coisa aqui para ler, né? Mas que seja aqui, que você tem PDF, faz o seguinte, ó, rola a tela do livro para o nosso e pum, escolheu de forma aleatória um texto. Mas esse capítulo me encantou muito, eu adorei quando eu li, né? E eu tinha que falar dele no início do ano, né? Renovação necessária. Esse capítulo começa com um trecho bíblico, como todos os capítulos do livro Pão Nosso. Um trecho bíblico assinado, escrito por Paulo, né? Aos Tessalonicenses. E o trecho é bem curtinho, ele fala assim: não extingais o Espírito. Não extinguir o Espírito. Não eliminar o Espírito. Aí já me ocorre o seguinte, né? Como devia ser difícil naquela época para os apóstolos, né, levar alguma mensagem para aquele povo, né? Imagine eles naquela época escutar isso: não extingais o Espírito. Como devia ser difícil, né, a tratativa, né, o discernimento com as pessoas no que diz respeito dessa questão do Evangelho, do Espírito, né? Mas nós hoje temos uma vantagem. Nós já temos um pouco mais de estudo, um pouco mais de discernimento, e vamos mais adiante. Muitos de nós até já praticam, né, algumas esses bons ensinamentos do Evangelho, não é? Então ele fala: não extingais o Espírito. Então, aí o primeiro parágrafo, ele fala assim: quando o apóstolo aos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental e quantos vivem sufocando as tendências superiores. Então, é lógico que a ideia não era extinguir, não era eliminar o Espírito, era renovar, né? Era renovar, porque é um erro nós acharmos, por exemplo, de que o Espírito, que nós somos que nem uma planta, né? Que joga semente, nasce, fica bonita, depois ela morre e acaba. Não somos assim, né? O nosso espírito não é assim. O que extingue, o que acaba, bem da verdade, é só esse corpo, é essa matéria, né? O espírito não, ele é eterno, né? Ele é eterno, mas a gente ainda insiste em privilegiar as coisas materiais ao próprio espírito, né? Esses dias a minha esposa, que é palestrante, uma excelente palestrante, a Jorge, ela falou sobre a polaridade, né? Que nós somos bipolares, né? Mas não aquele bipolar que tem que tomar remédio para se equilibrar, né? Nós somos seres que vivemos sempre em dois polos: ou a alegria, a tristeza,
a luz, a escuridão, o amor, o ódio, a matéria e o espírito. Percebe? Então, é interessante que a gente vá se ajustando, né? Pelo menos chegar num meio termo. Mas o ideal é a gente, nessa caminhada, né, partir de um polo, né, que não é tão, por sinal, não é nem um pouco evolutivo para o nosso espírito, e partindo para o outro polo, né, o polo do amor, o polo do carinho, né? Mas, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, né, pela característica dos nossos espíritos, a gente está indo para um polo melhor, de vez em quando a gente tem uma recaída, volta naquele polo não tão bom. Então a gente vive nessa, né? E aí tem essa questão do espírito e da matéria, né? Então a ideia não é acabar com o espírito, não. O que nós precisamos então fazer é uma renovação. E quando a gente fala da renovação do espírito, nós estamos falando da reencarnação, né? Desse processo lógico. Lógico porque, como já disse, nós não somos aquela planta que cresce, fica bonita e morre. Não, nós temos a oportunidade de voltar aqui quantas vezes forem necessárias. E Deus é bondoso conosco, né? Ele podia nos dar só uma chance, mas não, tá? E em cada reencarnação dessa, nós estamos nos renovando, tá? O segundo capítulo, ele fala assim: não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Olha só, nós, mesmo tendo conhecimento da doutrina, mesmo tendo conhecimento dessa polaridade do espírito e da matéria, muitas vezes nós lutamos com a nossa própria consciência, né, para não ficar totalmente voltado para essa espiritualidade. É inexplicável isso, né? Pode ser por desconhecimento, por ignorância, mas se nós já temos um pouco do entendimento do que é essa questão maior do nosso espírito, da nossa alma, né? Não faz sentido a gente ficar nessa briga com a nossa própria consciência. E isso muitas vezes ocorre. O capítulo 3, ele fala assim: entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a maior finalidade da escola humana. Gente, nós estamos aqui reencarnados nesse planeta para trabalhar, né? Não é um spa, não é uma colônia de férias. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso espírito, né? Por isso que ele fala laboriosos, né? E nós temos vários ambientes de trabalho. O primeiro, que eu acho um dos mais importantes, né, é a família, né? É o nosso laboratório. Eu digo que é a nossa primeira igreja, o nosso primeiro templo sagrado é a família. A gente tem outros ambientes de laboratório do nosso espírito, que é a nossa atividade profissional, né? Os outros segmentos da sociedade que a gente possa frequentar, associações de classe, etc., né? Até na casa espírita. Agora, a família é o local assim onde acho que tudo começa, esse grande trabalho, né? E aí ele fala, né, que a maior finalidade dessa escola é de sermos espíritos gloriosos. O que ele está dizendo? Que nós, né, nesse trabalho que nós temos, a gente pode nos tornar cada vez mais virtuosos.
porque essa é a grande finalidade dessa grande escola, né, chamada vida. Vamos lá. Outro capítulo, capítulo 5, ele fala assim: os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, quando inspirados por princípios de ordem superior. É bem claro o texto, né? A gente se distancia dessa grande verdade que é a nossa alma, que é o nosso espírito, porque a gente prefere ficar no que foi nas convenções, no que é convencionado. É muito mais prático, é mais cômodo para nós viver, né, de acordo com as convenções que a sociedade, que o mundo vai nos impondo, vai nos dirigindo. Né? E isso acaba distanciando, porque a gente vai dando cada vez mais prioridade para a matéria. E o espírito? Né? Cadê o espírito, né, nessa história? E aí ele fala, que eu acho bem legal, né? A gente vai se distanciando e até a gente às vezes consegue chegar próximo dessa verdade, mas ele fala aqui, somente a custo. O que ele está dizendo com isso? Somente a custo. É dando cabeçada, gente. É quebrando a cabeça. É sofrendo daqui, é numa tristeza de lá, é dando cabeçada. Que a gente vai valorizar essa coisa do espírito. Né? Às vezes isso vem até de uma forma de uma doença, algum problema no trabalho, alguma dificuldade na família. Tudo isso, e a gente vai, como diz, quebrando a cabeça, né? Podia ser de forma diferente. E ele fala também dos costumes, né? Que é uma coisa importante, né? Que a gente tenha os nossos, vamos dizer assim, usos e costumes, né? Esses usos e costumes, eles normalmente dão um regramento para a nossa conduta. Então, é importante, né, que a gente tenha esses costumes, né, agregados no convívio nosso, nesses ambientes de trabalho. Mas ele chama bem atenção. Esse costume, né, ele pode ser até poderoso, desde que eles se aproximem, né, que eles sejam inspirados, né, nessa ordem superior, nessa ordem de Deus, nessa ordem de Jesus. Seria interessante que a gente pudesse projetar esses nossos costumes de acordo com os costumes de Jesus, por exemplo. Projetar no Evangelho que ele veio nos ensinar, no Evangelho que Deus escreveu, e Deus não só simplesmente mandou para nós essa pérola do Evangelho, mas mandou Jesus como praticante, né, com exercício do Evangelho, para que nós pudéssemos ter esse impulso também, né, e talvez até adotar isso como um bom costume na nossa vida. Seguindo, agora aqui a gente tem o capítulo 8, que ele fala assim: é necessário, portanto, não asfixiarmos os germens da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Ou seja, todos os dias nós estamos recebendo essas sementes de Deus. Ele joga a sementinha para nós todos os dias. E aqui não tem como a gente não deixar de falar
daquela parábola de Jesus maravilhosa, a parábola do semeador. Né? Porque, vamos lá, rapidamente, o que era essa parábola? Tinha lá um senhor, possivelmente um agricultor, que caminhava e jogava sementes ao longo do caminho. Né? Algumas sementes o vento levava, os pássaros, outras sementes caíam entre as pedras, né? E elas não tinham ali oxigênio suficiente para que ela pudesse crescer, germinar. Outras caíam no meio dos espinhos. Né? Elas conseguiam até vencer alguma barreira ali para chegar ao sol, mas eram sufocadas pelo espinho. Mas tinham algumas que encontravam até o solo fértil. E é sobre isso que esse capítulo está falando. A gente não pode asfixiar essas sementes que Deus nos dá. Né? Que a exemplo da parábola, o que é a parábola? Quem que é o semeador na parábola? É Deus. Tá? O que são as sementes? É o ensinamento que Ele nos dá. É o Evangelho através de Jesus. E o solo? Somos nós, que muitas vezes somos pedras, somos espinhos, ou possivelmente um solo fértil. Eu gosto de comparar essa parábola com o nosso corpo humano. Né? Vamos imaginar que se Deus jogasse essas sementes e caíssem aqui no braço da gente. Né? Você podia muito bem se livrar delas, ou até o vento faria conta disso, mas algumas iriam penetrar na pele, né? E iriam encontrar um obstáculo, que são os nossos ossos. Outras poderiam até romper esse outro obstáculo, entrar no sistema sanguíneo e chegar até os nossos corações. Porque é isso que Jesus está tentando nos transmitir, nesse, que ele fala, no influxo diário, nessa relação nossa com Deus todos os dias. Né? Ele jogando a semente e a gente sabendo ou não aproveitar cada uma delas. E aí é interessante, quando ele fala de sufocar, né? Vem muito o que o versículo do início nos diz, né? Não extingais o espírito. Já vimos que o espírito não acaba, ele não morre. Mas a gente não pode sufocá-lo, a gente não pode asfixiá-lo, a gente não pode deixar com que ele siga em frente, né? Nessa oportunidade que é a reencarnação que Deus nos dá. Nós não podemos ser negligentes com o nosso próprio espírito. Por isso que ele fala, não extingais, como se a gente estivesse eliminando. Aí o que vai acontecer, né? Nós já sabemos que o espírito, ele não regride. Né? Ele pode muitas vezes estacionar. Não é? O 9º capítulo diz assim, esse aqui é muito legal, preste atenção. Irmãos nossos, existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Gente, vocês se imaginaram uma pessoa, a gente viver aí 50, 60, 70, 80... Tem gente já passando dos 100 anos e de repente você verificar que você não acumulou nada de bom, nada de produtivo, que você continuou ignorante quando nasceu, quando desencarnou. Olha que terrível que é isso. É isso que ele está dizendo, que muitos voltam para o plano espiritual, né? Como já dissemos, o espírito não regride, mas ele pode estacionar, infelizmente. Aí vai ter que voltar quantas vezes? Né? Então, não faz sentido a gente perder essa oportunidade. E quando eu li esse parágrafo, eu me lembrei
da letra de uma música do nosso querido Milton Nascimento, né? Inclusive está sendo homenageado, fazendo aí seu último show, né? Ele já está debilitado, com saúde, etc. Mas tem uma música dele que ele fala assim, que nós somos os dois lados da mesma moeda e que o trem de chegada é o mesmo trem de partida. Gente, olha que espiritualidade nesse texto. Eu acho que Milton, quando escreveu essa música, tinha lido o Livro dos Espíritos ou alguma obra de Kardec, porque é incrível, né, o que ele está nos dizendo. Quando ele fala da moeda, né, essa polaridade que nós já falamos atrás, né? Tem o cara e a coroa, né? É o espírito e a matéria, mas que são os dois lados de uma pessoa só, que somos nós. Nós somos integrais. Nós temos o espírito, que é muito importante, mas temos a matéria, que é temporária, mas não podemos abandoná-la também, né? Então, olha que interessante, são os dois lados, né? Só que muitas vezes a gente dá prioridade para um lado. A gente quer só o lado da coroa, dos bens, etc. Mas a cara, que é a cara do nosso espírito, faz parte. E quando ele fala do trem, olha que troço maravilhoso. O mesmo trem que chega é o mesmo trem da partida. E é assim, né? O que ele está dizendo? Que nós, enquanto espíritos reencarnados, né, nós temos esse mesmo veículo de transporte que é a reencarnação. É o mesmo que nos traz, é o mesmo que vai nos levar. Só que você imagine você entrar de volta nesse trem da vida de volta, né, como diz Emmanuel, da mesma forma quando você desceu, depois de não sei quantos anos, com a mesma ignorância. Olha que situação terrível. Então vamos, já que o trem é o mesmo, vamos voltar nesse trem de uma forma melhor, né? Nessa grande viagem da nossa vida, nessas idas e voltas, porque o trem é sempre o mesmo. Que coisa bacana que é isso, né? E aí, temos o último parágrafo, 10. É também muito legal. Ele fala assim: eis porque o balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Você sabe que eu me lembro de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu lá nos anos 300, 350, um bispo, né, da Igreja Católica, mas ele foi muito importante no processo de evangelização. Mas era um cara que tinha ideias diferentes da época, né? Mensagens muito espiritualizadas, né? E Santo Agostinho fazia o que o próprio Emmanuel está dizendo aqui, ó, de interrogar a nós mesmos o que fiz no dia. Porque Santo Agostinho, no final do dia, ele fazia sempre um exame de consciência. E que exame era esse? Ele pensava assim: bom, o que de bem eu deixei fazer hoje? E, principalmente, o que será que de ruim eu fiz para alguém? Olha que coisa legal que é isso. E ele tinha que fazer isso, porque ele tinha que continuar essa caminhada de levar o Evangelho, né? Então ele tinha que se aprimorar, né? Ele tinha que ter essa boa relação com as pessoas, para que ele se sentisse bem e as pessoas também, né? E
naturalmente o espírito dele estava sendo depurado nisso. Aí vamos trazer para nós aqui e fazer esse exercício. Vamos tentar ao final de cada dia. Ou agora, vamos perguntar assim, quem eu magoei hoje? Quem será que eu magoei profundamente? Quem será que eu deixei arrasado? Quem será que eu deixei numa tristeza muito profunda? Vamos questionar a nossa própria consciência, né? Porque, aí ele fala, né? Será que esse dia eu potencializei aquilo que eu tenho de ruim, as minhas más tendências? Ou eu consegui desenvolver um pouco mais os meus talentos? Porque Deus nos deu vários talentos. Cada um tem os seus talentos, as suas aptidões. E quando a gente faz esse exame de consciência, é um processo tão produtivo para nós, porque ali você vai contendo, né, as suas más tendências, como eu já disse a você, os seus vícios. E não estou falando de vício só da bebida, do cigarro, da comida, né? Os vícios morais que nós temos. E ao mesmo tempo, a gente vai tentar reforçar um pouco mais aquilo que nós temos de bom, como já disse, os nossos talentos, né? Então, gente, a grande mensagem de hoje é a renovação. Nós temos que fazer a renovação das nossas atitudes mentais. Das nossas atitudes mentais. A encarnação é o processo que nos dá a oportunidade, né, dessa renovação. E a renovação das atitudes mentais, nesse cotidiano que já dissemos, às vezes fica muito difícil, né? Nesse cotidiano que nós vivemos, a gente parar um pouco, né, e ver o que precisamos renovar de atitudes e pensamentos. Então aí, vai algumas dicas, algumas sugestões que eu aprendi, né, e achei legal compartilhar com vocês. Então, nessa de renovar atitudes, eu acho que primeiro a gente tem que vibrar, né, positivamente. E, o mais importante, vibrar amorosamente. Vibrar de forma positiva, ótimo, legal. Vamos dar um passo adiante. Aproveitar essa corrente positiva e vibrar com amor para si próprio, com amor para aqueles, né, que a gente convive naqueles vários ambientes de trabalho, como já dissemos. Vamos vibrar amorosamente. Vamos vibrar. A gente fala de vibrar, às vezes fica um negócio meio, também muito poético, né? Mas é que a gente, às vezes, vibra muito mais pelas coisas materiais, né? A gente vibra pela minha casa, pelo meu carro, né? Pelo meu saldo bancário, que tudo isso é importante, nós precisamos, né? Mas quando a gente precisa sair desse polo e ir para o espírito, como é que faz? Parece às vezes tão distante. Então vai uma dica. Vamos vibrar, fazer esse exercício. Vibrar pela natureza. A natureza é muito sábia, né? Vamos vibrar pelo sol. Vibrar pela chuva. Né? E que muitas vezes a gente reclama, né? Se tem muito sol porque está muito calor, está abafado, né? Ou se choveu, está chovendo demais. Mas é a natureza que assim ela se manifesta, né? Inclusive às vezes ela é resultado do nosso comportamento. Mas vamos vibrar por isso, vibrar pela lua, vibrar pelas 4 estações do ano. Olha que coisa perfeita que é isso, que harmonia que tem.
que cada uma dessas estações, ela tem um papel importante para nós, para o universo em que vivemos, né? Elas vão se alterando, e a cada vez que elas voltam, elas estão se renovando. Olha só, elas terminam uma fase e a outra vai renovando, e assim por diante. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente vibrar, né? E ter essa visão de que o mundo está melhorando. Gente, o mundo está melhorando. Nós estamos melhorando. Ah, mas tem guerra, tem fome, está acontecendo tanta coisa. Mas está melhorando. Pegue o exemplo de você. Eu hoje sou melhor do que ontem, do que há um ano atrás. Espero que em 2023 eu seja melhor que em 2022. Nós somos melhores hoje do que há 10, 20, não sei quantos anos atrás. Isso é indiscutível. Então, vamos ter esse propósito de visão da vida, porque isso nos ajuda a livrar um pouco do cotidiano, nos tirar um pouco desse conformismo, das convenções da vida, e partir mais para a parte, direcionar muito mais para essa parte espiritual, essa parte que vai evoluir efetivamente, essa parte em que nós vamos voltar para aquele trem melhores do que quando chegamos. E para encerrar esse bate-papo, eu vou ler para vocês uma poesia. Eu não confesso a vocês, não sou muito de poesia, mas tem um camarada, um brasileiro, que eu gosto muito. Eu comprei esse livro dele aqui, o Braulio Bessa, fazendo propaganda do Braulio aqui. Um querido cearense, em que as poesias dele me tocam assim de uma forma. Então, eu hoje fui intuído a ler para vocês uma poesia dele, que é uma pérola, que ele chama do Recomece, e que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, do recomeço do ano, da renovação tão necessária nas nossas vidas. Então, vamos ler aqui o Recomece. 16, está aqui. Presta atenção, olha que legal. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa, o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora de recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando um abraço faltar, é hora de recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora de recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo for real, for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece,
Se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida lhe der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. E aqui a gente encerra a nossa prece, agradecendo ao Pai querido por mais este recomeço da nossa vida, né? Que esse ano seja muito frutífero para o nosso espírito, principalmente. Mas desde já, Pai querido, agradecemos as tantas oportunidades, as tantas sementes que nos são ofertadas. E que sejamos um solo fértil desse amor, desse carinho, dessa compaixão, né, que o Cristo nos deixou de exemplo. E assim, Pai querido, vamos encerrando temporariamente esse nosso encontro. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, muito obrigado, espero estar junto com vocês mais este ano, né? E que fica aí a mensagem, né, do texto, essa renovação tão necessária nas nossas vidas, para que a gente possa recomeçar, né, a ter esse entendimento, né, do propósito de vida que nós estamos aqui na Terra. Um beijo no coração de vocês. Tchau.